Eu vim aqui nesse vídeo para a gente ter uma conversa rápida e bastante explicativa para que todos consigam entender de uma forma legal e tranquila o que é a dança clássica. No meu Instagram vocês vão conferir várias informações, várias dicas, curiosidades sobre a dança clássica, assim também como os vídeos, fotos, informações, textos e etc. Tudo para você sempre ter o melhor conhecimento sobre essa arte tão maravilhosa que eu particularmente sou muito apaixonado, né? Então vamos lá? Falar da história da dança de uma forma muito explicada, detalhada, vai fazer com que esse vídeo fique gigantesco e aí não alcance o ideal que eu desejo, que é de passar a informação para vocês. Então o que vocês vão ver agora são informações que eu acho necessárias sobre o balé clássico neste momento para esse vídeo, que vocês tenham conhecimento. Eu espero que vocês gostem. No final, deixa sua curtida, se quiser faz seu comentário, a sua crítica ou a sua sugestão, porque isso vai ser muito importante para mim. O balé clássico nasceu no século XVI na Itália. A palavra balletto, que significa dancinha ou bailinho, originou a palavra balé. Anos depois, colocaram a segunda palavra como balé clássico. E aí é uma outra história num outro vídeo que eu também vou contar para vocês. A dança clássica ela surgiu durante o movimento renascentista na Itália. E, infelizmente, nem todos podiam ter acesso às apresentações, porque elas só eram apresentadas para o alto clero, para a nobreza, para a corte. Né? Artistas, cantores, pintores, bailarinos se juntavam para fazer essas grandes apresentações para entreter e divertir a nobreza. Naquele momento e naquele tempo eram utilizados textos, haviam falas, haviam peças teatrais junto a danças, orquestrações e todo um conjunto artístico ali no nascimento da dança clássica. Em 1661, o rei Luís XIV cria e inaugura a Academia Real de Música. Lá também existia um grande corpo de baile, que ele fazia parte, por incrível que pareça, e poucos estudantes de dança clássica sabem disso. Existia sim um rei que era bailarino. Como um grande entusiasta, apaixonado pela dança clássica, numa apresentação do balé La Nuit, o rei Luís XIV recebeu o apelido de Rei Sol. Principalmente e exclusivamente porque o seu figurino era algo muito brilhoso e muito virtuoso. Que engraçado, né? Um rei apaixonado pela dança clássica e que era bailarino. Com o passar dos anos, a dança clássica sofreu algumas modificações. Modificações essas evolutivas e habitualmente naturais de acordo com as artes de todo o mundo. Antigamente, durante uma apresentação de balé, existia, além da orquestra, dos bailarinos, também atores que encenavam e interpretavam seus textos. Esses textos, com o passar dos anos, foram retirados. E as únicas comunicações que haviam durante os balés eram as gestuais, hoje chamadas de pantomimas ou mise-en-scène. Está aí mais um momento de evolução da dança clássica durante toda a história percorrida, que é secular, como todos nós sabemos. Um outro grande momento de evolução da dança clássica foi a criação e o nascimento das outras linhas, das outras escolas de dança clássica. Por exemplo, a escola russa, Bolshoi e Kirov, a escola inglesa, Royal, a escola francesa e a escola cubana. São métodos que até hoje são estudados por diversos e milhares de bailarinos por todo o mundo. Não necessariamente o método inglês é dançado somente na Inglaterra, e assim sucessivamente. Muito pelo contrário. Aqui mesmo no Brasil temos diversas, milhares de academias que têm como método de dança clássica russo, o cubano, o inglês, o francês e assim por diante. Né? Fica a critério de cada professor, de cada proprietário de escola, escolher que método conseguir lecionar para suas crianças e para seus futuros bailarinos. Assim também não descaracterizando e nem desconsiderando outros métodos que existem também pelo mundo e que não são muito conhecidos. É um outro tópico que a gente também pode falar por aqui num outro vídeo no próximo momento. Vamos falar também das curiosidades da dança clássica. Sim, a dança clássica possui diversas curiosidades e coisas muito legais a serem descobertas e citadas aqui para vocês. Uma delas, muito legal, muito bacana, é: quem foi a primeira bailarina? Existe e existiu o título de primeira bailarina do mundo, Anna Pavlova.
uma bailarina que dançou maravilhosamente bem e arrancou aplausos de mais de 15 minutos de toda a plateia por onde se apresentou com a obra A Morte dos Cisnes. É um solo, uma variação clássica nas pontas, com o mesmo figurino do Balé do Lago dos Cisnes, mas que não faz parte do balé de repertório de 4 atos do Lago dos Cisnes. É uma obra isolada. Ela, dona de sua própria empresa, conseguiu viajar o mundo inteiro se apresentando. Daí então ganhou o título de primeira bailarina do mundo. Uma outra curiosidade muito interessante para ser dita aqui. Em 1813, aqui no Brasil, dançou-se o primeiro balé clássico, dirigido pelo coreógrafo e diretor Lacombe, no Teatro de São João, no Rio de Janeiro. Existem registros que provam que essa foi a primeira apresentação clássica aqui na nossa terra. Existem outros registros, outros manuscritos que dizem sobre outras apresentações tempos após essa data que eu acabei de mencionar. Mas se você pesquisar mais, você vai ver que nos livros e até mesmo na internet fala-se muito dessa data, dessa primeira apresentação aqui na nossa terra, no nosso país. Quando eu falo do processo evolutivo da dança clássica no Brasil e no mundo, eu também estou falando sobre físicos, sobre os corpos que são dançantes. Eu venho de uma geração onde somente bailarinos altos, com pernas finas e muito bem alongados, peles brancas e cabelos lisos, eram aceitos na maioria das audições. Sim, era um perfil que os coreógrafos e diretores das companhias por onde eu passei nas audições preferiam escolher esses perfis, esses biotipos para exercer os papéis de balé clássico. Sim. A evolução da dança clássica através de alguns professores, ela vem acontecendo também da maneira de desmistificar e desconstruir essa tendência de somente bailarinos magros, longilíneos, assim como eu falei, de peles brancas e cabelos lisos, fazerem parte de corpo de baile. Com o passar do tempo, isso foi desconstruído. E hoje nós temos grandes companhias de dança clássica com bailarinos que não seguem esse padrão, aspas, de um físico perfeito para a dança clássica. Isso é muito bom. Mostrou para todos aqueles que sempre sonharam em ser bailarino que é possível sim se tornar um grande bailarino. Eu sou exemplo disso, passei por isso, recebi muitos nãos, inclusive a frase: a dança clássica não foi feita para você. Eu lutei. Fui atrás, consegui achar qualidades e adjetivos da minha dança que fizeram, sim, com que muitos jurados, inclusive com professores que haviam me dito isso, que voltassem atrás na sua opinião e dissessem: sim, a dança clássica é para você, você nasceu para ser um grande bailarino clássico. Falando ainda sobre o processo evolutivo da dança clássica, podemos mencionar agora o nascimento dos balés de repertório. Em março de 1832, nasce o balé de repertório Les Sylphides, um balé que se encaixa na categoria dos balés românticos, dividido em 2 atos, coreografado por Philippe Taglioni, exclusivamente para sua filha Marie Taglioni. Les Sylphides foi o primeiro balé a ser dançado e estreado com as sapatilhas de pontas, e assim consagrando sua filha Marie uma grande e exímia bailarina. Mas o que são os balés de repertório? Balés de repertório são sempre divididos em 2, 3 ou 4 atos. Eles sempre vão contar uma história que tem início, meio e fim. Histórias essas que podem ser de amor, de felicidade, de tragédia e diversos temas abordados pelos nossos seculares coreógrafos. Para coreografar um balé de repertório é necessário que o elenco tenha um número possível e cabível para construir várias coreografias dentro de um balé de repertório. Habitualmente, estima-se na média de 30 a 50 bailarinos. Dentro de um balé de repertório existem várias cenas dentro dos atos, e cada cena possui diversas coreografias que podem ser distintas ou terem a mesma conotação artística dentro da temática escolhida. Um número inferior a esse fica complicado para um coreógrafo fazer essas remontagens de balés de repertório. Então as escolas, habitualmente, quando remontam os balés de repertório, elas normalmente usam todo o elenco de suas escolas ou de suas companhias para que assim o balé de repertório consiga ter uma roupagem completa e passar a história exata para quem está assistindo. Também, com o passar do tempo, os balés de repertório foram divididos em certas categorias, podemos dizer assim, dessa forma. Balés românticos, como Les Sylphides, que acabei de mencionar. Balés camponeses, como La Fille Mongardet e Coppelia,
entre outros. Balés heróicos como Espartacus, Corsário e assim sucessivamente. São categorias que separam os balés de repertório de acordo com a temática escolhida por seus coreógrafos. Falando também do elenco, é importante que dentro de uma construção de um balé de repertório exija também um corpo de baile. Um grupo de até 32 meninas que fará a participação das grandes partes coreográficas e mais importantes deste balé de repertório. Dentro desse corpo de baile nós temos 32 meninas para o corpo de baile, as solistas que farão papel de destaque e a primeira bailarina, assim também como os solistas, os rapazes e os primeiros bailarinos. Existe sim também corpos de baile masculinos, que também fazem parte de todo esse processo coreográfico. Se um dia você tiver tempo e a disposição de assistir todos os balés de repertório, você vai conseguir perceber que sempre um vai ser muito distinto do outro. Até mesmo quando um balé tem o mesmo coreógrafo e o mesmo compositor. Eu digo isso porque naquela época, compositores e coreógrafos construíam esse balé em harmoniosa comunhão, para que fizessem sucesso como hoje nós conhecemos o Lago dos Cisnes, o Quebra-Nozes, Don Quixote e assim por diante. E uma curiosidade muito legal a se saber sobre os balés de repertório. O balé O Quebra-Nozes, de temática natalina, que comemora-se na noite de Natal, é o balé de repertório mais dançado do mundo desde sua estreia. Milhares de academias, companhias e bailarinos por todo o mundo, na época do Natal, normalmente em dezembro, quando fecha-se o semestre das escolas de dança, das academias e das companhias, comemora-se esse fechamento com o balé O Quebra-Nozes. É um dos balés de repertório mais tradicionais, mais dançados e mais conhecidos de todo o mundo. Uma história lindíssima de uma composição musical de Tchaikovsky que dá um show, arrebenta. Quem tiver a oportunidade, procure no YouTube o Balé Quebra-Nozes, que você vai ver exatamente o que eu estou falando. Mas se você já conhece, também vale a pena assistir novamente, porque existem remontagens de grandes companhias que são maravilhosas. Esse foi o primeiro vídeo aqui que vocês acabaram de ver, aqui do nosso bloco, do nosso conteúdo de balé clássico. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido essa história brevemente resumida, como eu já disse, né, para o vídeo não ficar muito grande, não ficar muito exaustivo, muito cansativo. Eu tentei resumir, pegar algumas partes importantes, mas essa é a primeira parte, é o primeiro vídeo. Outros vídeos virão com muito mais história da arte, história da dança, com curiosidades, coisas legais, informações, didáticas, nomenclaturas, tudo relacionado ao mundo clássico. Vai ser bem legal trabalhar esse tema aqui no Instagram. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que vocês acham que devam ver e compartilhar e receber esse material. Para mim é muito importante a sua opinião. Obrigado, um beijo e até o próximo vídeo.